E aí pessoal, nesse vídeo vou ensinar para vocês como aprimorar os seus cards, consequentemente a qualidade dos seus estudos utilizando o Anki Flashcards. Primeiramente é importante mencionar que o Anki possui diversos modelos de cards, os quais são chamados de notas. Eu vou mostrar todos os tipos de cards que o Anki disponibiliza e para você ver quais são eles, você vem aqui no menu Ferramentas e Gerenciar tipos de notas. Vai aparecer essa tela aqui. Eu já tenho alguns tipos de notas editados, mas eu vou mostrar hoje os básicos, que já vem com o programa, e como fazer o seu próprio tipo de nota, personalizá-lo. Então, os três principais são esses aqui, o básico reverso e o close. Esses são os três principais. O básico eu já mostrei aqui no vídeo introdutório. É basicamente uma cópia dos flashcards de papel com a questão no anverso e a resposta no verso. O segundo tipo de nota é o Basic and Reverse Card. É o mesmo tipo, o mesmo princípio do básico, só que ele apresenta os dois lados para o estudo. Ou seja, quando você insere um novo cartão desse modelo em baralho, na verdade são criados dois cartões. Um mostrará a questão contida no anverso e o outro a resposta do verso. Então, para eu simplificar isso, vamos voltar àquele baralho das capitais brasileiras que eu criei no primeiro vídeo. Aqui está ele. Se eu quiser criar uma carta para ele no modelo básico, vocês lembram, eu venho aqui, adicionar. Eu venho aqui, coloco no básico. Então, se eu colocar neste modelo, a informação contida no front do cartão será mostrada. Somente essa informação será mostrada quando você for estudar. Aí, digamos, Rio Grande do Sul. E aqui eu vou colocar a capital, Porto Alegre. Então, no tipo básico, vai aparecer aqui, Rio Grande do Sul. Qual a capital? Porto Alegre. Se eu selecionar o modelo reverso, Basic and Reverse, dois cartões serão criados. O que quer dizer que eu deverei dar como resposta a capital em um dos cartões e no outro o estado. Por exemplo, pode aparecer Porto Alegre, então eu vou ter que dar como resposta Rio Grande do Sul, como eu disse. Isso é bom porque dinamiza ainda mais o estudo e potencializa a fixação de conteúdo, porque vai ter mais repetições para serem feitas. E por último, ainda há o modelo close. Vou voltar lá para aquela tela para mostrar para vocês. Sim. Volto aqui no baralhos. Aí vem aqui ferramentas, gerenciar notas. Tá vendo? Esse é o modelo close. É uma opção totalmente diferente daqueles outros que eu mostrei. Na acepção dada pelo Anki, nada mais é que a operação de completar o espaço em branco. Ele omite algumas palavras e o card informa que você precisa completar a frase. Eu até mostrei isso para vocês no primeiro vídeo, mas não cheguei a explicar. Eu vou mostrar agora. Voltar lá para aquele baralho, vou colocar adicionar carta. Aí vou colocar aqui, Close. Essa opção aqui que eu tinha dito para vocês. Essa aqui, omissão de palavras. Ela que vai fazer esse serviço da carta close. E perceba que nós temos apenas dois campos aqui, o campo do texto e o campo do extra, que é somente um campo onde você pode adicionar informações adicionais. Isso após a resolução da questão. Então, como que ele funciona? Continuando nesse tema de capitais brasileiras, eu posso pôr aqui a capital do estado
Grande do Sul é Porto Alegre. Então, com aquela função eu faço o seguinte: seleciono essa parte do texto e venho aqui, ó, uso o atalho Ctrl+Shift+C. Aí vai aparecer esse código aqui. Isso quer dizer o seguinte: a capital do estado do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Essa parte do texto vai ser omitida. E o que quer dizer esse C1 aqui? Isso quer dizer close one. Ou seja, toda informação que eu quiser omitir em um card, você vai ter que colocar aqui, ó, no card número 1. Se eu quiser criar um outro card com uma outra omissão, eu venho aqui e coloco de novo, ó, omissão de palavras, aí vai surgir o close to. Ou seja, vão ser criados não um, mas 2 cards, que é basicamente a mesma função do Basic and Reverse Card. Mas você aqui não tem limites, você pode criar quantos cards quiser e mudar. Ou você pode colocar até mais do que uma omissão por card. Então, se eu colocar aqui, ó, C1 nos dois, vai ter 2 omissões. Então, vai aparecer desse jeito aqui, ó, a capital do estado é tarará. Mas isso não é muito bom, né? Então, é bom você criar 2 cards e dar uma opção interessante, como eu disse, vai dinamizar o seu estudo ainda mais. E por que usar o close? O close é muito bom quando você tem conceitos técnicos, algumas frases que você quer colocar e não precisa de memorizar toda aquela frase ou todo aquele conteúdo, apenas os conceitos-chave. Então você coloca eles na omissão e pede ao programa que te confronte com isso, que você tenha que lembrar justamente desses conceitos-chave. Uma coisa importante quando fazer um tipo de card como esse é sempre privilegiar frases curtas e objetivas, nunca utilizar um conteúdo gigantesco assim e colocar muitas omissões em apenas um card, porque isso atrapalha a memorização. Quanto mais conteúdo você tem que colocar, mais difícil fica a memorização. É mais eficiente você criar vários cards ou várias omissões em cards diferentes, que você vai obter resultados muito melhores. Então, esses são os 3 tipos de nota. Mas você pode criar modelos personalizados também, como eu mostrei lá atrás, baseados nesses 3 tipos. Eu, por exemplo, vou criar um modelo para ser usado no nosso baralho das capitais brasileiras. Então vamos lá. Vou sair aqui. Venho aqui, ferramentas de novo, gerenciar tipos de notas. Clico aqui no adicionar. Aí ele vai me pedir para escolher o modelo que eu quero me basear, né? Eu queria o modelo básico mesmo, da nossa nota de capitais brasileiras. Então vamos lá, adicionar, básico. Você pode colocar aqui clone, basic também, que é a mesma coisa. Aí ele pede para colocar o nome da nota. Eu vou seguir o padrão que eu estava usando, vou colocar basic, capitais. Ok. Veja que apareceu aqui, ó, na lista de tipos de nota. E para que fazer isso e não utilizar as notas originais do programa, apenas elas? Isso é importante para organizar melhor nossos baralhos, porque dessa forma eu posso editar todos os cards de um determinado baralho ao mesmo tempo. Todos os cards vinculados àquele tipo de nota, eles são editados ao mesmo tempo. É uma forma de ganhar tempo, né, quando da edição de notas. Você também pode personalizar cada tipo de nota, relacionar os baralhos de acordo com as suas necessidades. E são muitos tipos de personalização. E eu vou mostrar só uma pequena parte desses tipos. Então, para início de conversa, vamos clicar aqui nesse botão aqui, campos.
esse vai ser o painel onde a gente vai editar os campos que vão aparecer no nosso card de capitais. Você pode perceber que só tem frente e verso, por enquanto, né? Nesse início. Mas eu vou querer renomear eles. Eu vou colocar o seguinte: na frente, que vai aparecer pra gente, eu vou pôr estado. Vocês vão entender isso depois, por quê. E no verso, capital. Ok. As outras opções aqui não são muito importantes para nós, mas se você quiser, por exemplo, editar a fonte, já pode fazer isso aqui, mas mais para frente também podemos editar esse tipo de configuração. Então, vamos fechar. E agora nós vamos entrar no menu mais importante de formatação aqui do Anki. É o menu cartões. Já está selecionado o Basic Capitais. Vamos colocar aqui cartões. Vai aparecer essa tela aqui. Essa tela, pode perceber que tem várias informações, várias opções de edição. Só que não é muito fácil de mexer com elas não, porque ela utiliza uma linguagem de programação tal como HTML, CSS e esse tipo de linguagem que o Anki usa para coletar as nossas instruções. Então não é muito fácil de utilizar. Eu, por exemplo, não sou da área, admito isso, e tudo que eu vou reproduzir aqui é o que eu aprendi vendo os tutoriais do programa e o próprio manual do programa, todos em inglês. Logo eu estou aberto a dicas e sugestões dos navegantes aí que estejam vendo esse vídeo. Quem tiver mais entendimento no assunto, por favor, opinar. Primeiramente, vamos entender o que é isso. Esses painéis que estão à esquerda, eles são os campos de edição propriamente ditos. E os da direita da tela são os campos de visualização das edições que a gente fizer. Todas as modificações dele vai mostrar a previsão aqui, as previsões deste lado. Previsão tanto da frente quanto do verso. Vamos lá. O primeiro campo aqui da esquerda é o campo do cartão, ou da face, né, do cartão que vai aparecer na frente, que a gente apelidou de estado, né? Esse campo do meio é o campo de edição de estilo. Você pode editar várias opções de estilo aí do cartão. E esse campo de baixo é onde você tem todas as opções, pode editar todas as opções do verso do cartão. No caso a gente colocou como capital. Digamos que eu queira editar, fazer uma edição simples aqui, o estilo da fonte. Então eu venho aqui, ó, nesse painel do meio, que é o painel dos estilos, né, como eu disse, e vem aqui, ó, Font Family. Eu posso mudar, tá no clássico Arial aí. Eu posso colocar qualquer coisa. Vamos ver uma outra fonte comum, seria Times New Roman. Perceba na previsão que as fontes foram alteradas. Se eu quiser, por exemplo, trocar o tamanho da fonte, eu venho aqui, ó, adicionar, vou colocar 40, por exemplo. Vejo que mudou bastante, aumentou bastante. Vou deixar 30, também é um tamanho bom. O alinhamento, centro, esquerda, direita, right, tudo em inglês, tem que aprender inglês. Left, eu vou deixar no centro mesmo.
a cor da letra, vamos mudar para azul. Mudou para azul. A cor do background, do plano de fundo. Posso também editar. Se eu quiser colocar amarelo, vai aparecer amarelo, verde, olha lá. Roxo, qualquer coisa. Eu vou mudar um pouquinho aqui, vou colocar preto e a cor branca. Ó, esqueci. Aí, ó. Agora, aí, eu posso editar praticamente qualquer coisa. E o importante é sempre deixar nesse tipo assim de alinhamento aqui com essas chaves. Porque é desse jeito que o programa lê as informações que aí estão. E sempre terminar os seus comandos com ponto e vírgula. Isso aí são, por exemplo, se eu tirar o ponto e vírgula, olha só, ele já muda para o padrão, porque ele começa a ler tudo errado. Então tem que deixar o ponto e vírgula. Então, dessa forma, o programa vai aplicar essas configurações que eu estou fazendo aqui a todos os cards que utilizam esse modelo. Se eu tivesse 30 cards com capitais brasileiras, todos iam ter esse formato. Você pode fazer isso com várias coisas aqui. Eu estou fazendo só o mais simples. Por exemplo, digamos que eu queira adicionar uma pergunta em todos os cards baseados nesse modelo. Basta que eu colocar o texto da pergunta aqui, ó, modelo da frente. Vocês estão vendo aí que tem essas chavinhas aí com o nome do campo que a gente colocou, estado. Então, como eu disse, se eu quiser colocar uma pergunta em todos os cards, eu venho aqui e coloco: qual a capital do estado? Aí, o que quer dizer isso? Toda informação que tiver entre chaves são as informações variáveis. E neste caso aí, são as informações que nós vamos colocar no campo ao adicionar um card. Ou seja, quando eu colocar, por exemplo, qual a capital do Rio Grande do Sul, como eu fiz anteriormente, eu não vou precisar colocar a pergunta em todos, eu posso só colocar do estado do Rio Grande do Sul, que vai aparecer o mesmo texto em todos os cards. E depois dele eu ponho a interrogação. Tem que ser sempre fora das chaves, né? Porque o que vai mudar mesmo é só o que está dentro das chaves. E se eu quiser modificar apenas a formatação de um campo, ou de uma parte do texto desse campo, eu venho aqui em adicionar campo e faço as modificações que der. Por exemplo, eu quero que o estado apareça em cores diferentes. Então eu vou colocar o seguinte: estado, vai aparecer um novo campo na frente do cartão. Vamos ver, eu vou colocar uma fonte um pouco maior, 40. Ok. Aí vai aparecer esse código aqui. O que isso quer dizer? Um código que você pode editar várias coisas. Então, o comando que está escrito aqui é o seguinte: div quer dizer o que está dividindo o comando anterior, ou seja, tudo que tiver dentro disso aqui vai ser diferente do padrão anterior. Font family é aquele tipo de fonte que nós queremos.
podia editar lá atrás, mas eu posso fazer aqui também. Eu posso colocar Arial Black. Olha lá, mudou. Font size 40, já tá, eu posso mudar aqui também. E isso vai significar que o estado vai ter uma formatação diferente do resto do campo. Então eu posso deletar esse outro estado que tem aqui em cima, porque você percebe-se que está repetido. Então eu vou deletar esse aqui. E inclusive se eu quero colocar numa outra linha, num outro parágrafo, tem que colocar esse código aqui, ó, BR. Tá vendo? Porque ele não, se você colocar só isso aqui, ele não vai ler o parágrafo. Você tem que pôr esse BR aqui, senão ia aparecer tudo na mesma linha. E põe aqui a interrogação fora desse código aí, ou dentro, se eu quiser. Então eu ponho aqui, ó, isso. Aí esse texto sempre vai aparecer aqui, ó, qual a capital, aí eu ponho lá, do estado de tarará. Sempre aparecer esse texto em todos. Isso é uma forma muito boa de economizar tempo ao criar seus baralhos. Você simplesmente pode adicionar essas configurações em todos os tipos, todos os cards que são baseados nesse tipo de nota. E também há várias outras opções bacanas que eu posso fazer aqui. Eu explorei uma pequena parte delas e eu vou ensinar apenas duas que podem dinamizar ainda mais os seus estudos e que eu acho que são as mais importantes também. Uma delas é a função de digitar as respostas, ordenando que o programa compare a sua digitação com a resposta certa. Isso é muito legal. Por exemplo, você quer aprender línguas, quer aprender como se escreve uma palavra em determinada língua, então você escreve num campo que vai aparecer e o programa compara essa sua digitação com a resposta certa. Aí você vê se você obteve maior ou menor dificuldade. Então, como fazer isso? Basta cortar o campo capital que está aqui no verso, cortar e colá-lo na frente. Aqui, ó. Ele veio meio bagunçado aqui, então vou fazer o seguinte, vou pegar, dar um Ctrl C aqui, pôr o BR e depois o capital. Mas isso não é ainda a nossa opção que nós queremos. Eu agora preciso digitar esse comando aqui, ó, type. Entre as chaves, type e 2 pontos. Olha só como é que vai ser. Vai aparecer isso aqui, ó, um campo para nós escrevermos. E o que isso quer dizer? Na hora de você estiver estudando, vai aparecer esse campo aí e você vai poder escrever a resposta. Bem bacana. Se eu quiser fazer isso com o tipo de card close, também eu posso. É só digitar o código que está aparecendo na sua tela aí. Por último, eu gostaria de falar da função dica também, que é bastante legal. Como o próprio nome diz, ela serve para criar um campo cujo propósito é o de revelar uma informação que lhe ajude a lembrar do conteúdo desejado. Em primeiro lugar, para colocar ela, nós devemos criar um novo campo. Vamos voltar lá naquela opção Basic Capitais, está selecionado, vem aqui, campos, adicionar. Eu vou colocar o nome do campo de dica. Ok. Aí a gente volta no
cartões. E agora devemos colocar na frente do cartão o seguinte código. Eu vou colocar aqui, ó, mais um BR para dar um espaço, e depois eu vou pôr o seguinte código. Entre chaves, hint, que é dica em inglês, 2 pontos, dica, que é o nome do campo que a gente deu, né? Que a gente acabou de criar. E fecha as chaves. Olha só como é que aparece. Vai aparecer um link, e nesse link vai mostrar uma dica que vai te ajudar a lembrar. Você pode colocar qualquer coisa também nessa dica, imagens, sons. Isso é ótimo também para te ajudar ainda mais na memorização de assuntos complexos. Embora não seja muito recomendável, né? Porque geralmente em situações reais, principalmente em testes, você não vai ter dicas para te ajudar. E é importante lembrar que qualquer edição que você fizer, você deve colocar o nome exato daquilo que você gostaria de adicionar na edição. Por exemplo, eu coloquei o nosso campo com D maiúsculo, né? Dica com D maiúsculo. Então você tem que reproduzir no código também com D maiúsculo. Isso é sempre assim, a informação tem que ser exata, porque, por exemplo, digamos que colocasse em D minúsculo, aí o Anki não consegue ler. Veja que sumiu o campo de dica, mas se eu pôr D maiúsculo, ele vai conseguir identificar aquele campo de novo. Então é isso, eu mostrei algumas funções que com certeza aprimorarão os seus estudos com Anki Flashcards. Se vocês quiserem saber mais sobre as diversas funcionalidades na edição de cartões, sugiro a leitura do manual do Anki, que está na descrição do vídeo. Ele é em inglês, fazendo essa ressalva. E ademais eu também aceito dicas de qualquer um que esteja vendo esse vídeo, pois a minha intenção ao criar esse tutorial era de justamente debater em português esse fantástico programa. Antes de ir embora, eu vou criar um card só para mostrar para vocês como que fica como que ficou as nossas edições. Vou voltar, colocar aqui, ó, adicionar, e vou colocar aqui o tipo de nota, basic, capitais. Então eu vou pôr estado, Rio Grande do Sul. Capital, Porto Alegre, né? Lógico. E a dica, vou colocar Lagoa dos Patos. Aí eu venho aqui, adicionar. Tudo bem. Vamos ver como é que fica. Vamos estudar. Olha lá, qual a capital do Rio Grande do Sul? Porto Alegre. Enter. Acertei. Aí ó, aparece em verde tudo que eu acertei. Vou mostrar a dica, Lagoa dos Patos. Vamos fazer de novo. Vou colocar aqui bom. Digamos que eu coloque uma coisa diferente, uma letra errada. Porto Alegre. Aqui ó, a dica sempre vale antes, né? Lagoa dos Patos. Porto Alegre. Aí ó. Ele vai mostrar que eu errei uma letra. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou ensinar como gerenciar os seus baralhos. Um abraço.